Olá, meu nome é Caio Flávio, sou médico urologista e docente da Universidade Federal de Catalão, estado de Goiás. Hoje falarei um pouco sobre o tema infertilidade, um tema muito recorrente na urologia, uma patologia muito frequente no consultório do urologista, do ginecologista e também do clínico. A infertilidade acomete aproximadamente 15% dos casais em todo o mundo. É uma prevalência muito alta. De tal forma que metade desses casos são de causa feminina e metade de causa masculina. Então, aproximadamente 8% dos homens são inférteis e 8% das mulheres são inférteis. Em relação ao fator masculino, existem várias causas, principalmente relacionadas a alterações do testículo. Trauma anterior, inflamação, infecção do testículo, tumor testicular com tratamento, tratamento para qualquer tipo de câncer, estresse, tabagismo, alcoolismo, droga. Então existem vários fatores. Em relação ao fator feminino, também. Uma das principais causas para a mulher é a endometriose, mas existem outras várias. Em relação ao fator masculino, uma das principais causas estão relacionadas à varicocele. O que é a varicocele? É a dilatação da veia testicular. Com a dilatação da veia testicular, que são varizes, o sangue reflui para o testículo, isso aumenta a temperatura, aumenta a quantidade de CO2, diminui a oxigenação, aumenta radicais livres, e isso piora a produção de espermatozoides em quantidade e também a qualidade desses espermatozoides. Então, um dos principais fatores relacionados à causa masculina é a varicocele. Existem situações em investigação de casais que você não consegue identificar a causa. Então, procura-se tudo no fator masculino, no homem, o mesmo na mulher, e não se encontra nada. Então, até 20% dos casos de infertilidade estão relacionadas a causas idiopáticas. O que significa isso? Nós não conseguimos identificar a causa. Ela existe, mas não é identificada. Isso é denominado de infertilidade sem causa aparente. Para se falar em infertilidade, há necessidade de, no mínimo, 1 ano de relações sem nenhum método anticoncepcional, sem gestação, para que se possa falar em infertilidade. Existe uma diferença entre o termo infertilidade e esterilidade. A esterilidade é não ter condições de fecundar. Então não há fecundação. Então, por exemplo, um homem que fez vasectomia é estéril, o espermatozoide não passa. Uma mulher que fez a laqueadura é estéril, não tem óvulo passando para ser fecundado. A infertilidade engloba muito mais. Por exemplo, se a mulher engravida e aborta, isso é infertilidade. Se a mulher engravida e tem um parto prematuro e a criança não vem a termo com vida, isso também é infertilidade. Então, isso é uma questão conceitual. Então, para se falar em infertilidade, é a necessidade de pelo menos 1 ano de tentativa sem sucesso. 80% dos casais que vão ter filhos, sem problema algum, vão conseguir tê-lo, a gestação com a criança saudável a termo, no primeiro ano. 20% daqueles que ainda vão conseguir a gestação podem demorar 2 ou 3 anos, mas a linha de corte para se considerar a infertilidade é então de 1 ano de tentativa. É orientado também que o casal que não tem filhos, que programa ter filhos, principalmente antes do casamento, dessa programação, se faça uma avaliação pré-nupcial, tanto no homem quanto na mulher. Uma avaliação simples. No homem, a necessidade apenas de um espermograma. Por quê? Muitas vezes há um problema sério, há uma azoospermia, quer dizer, não se produz espermatozoide ou ele não passa, e o casal
evita por algum método durante anos e lá na frente vai descobrir que não poderia ter filho desde sempre. Então essa avaliação pré-nupcial é muito importante. Como que é o tratamento da infertilidade? Vai depender muito da causa. Sempre é importante avaliar o casal ao mesmo tempo, tanto o homem quanto a mulher. A infertilidade é do casal. Há possibilidade, por exemplo, de o homem ter filho com outra parceira e o mesmo com a mulher, ela ter filho com outro parceiro. Mas há uma incompatibilidade, um fator imunológico, outra causa que impede a gravidez natural desse casal. Então, a infertilidade sempre é do casal e os dois têm que ser avaliados ao mesmo tempo. Então, o tratamento vai depender da causa. Por exemplo, no fator masculino, a varicocele, que é a dilatação da veia. Então, há necessidade de cirurgia. Se liga a veia dilatada, todas as veias dilatadas, no sentido de impedir esse refluxo de sangue para o testículo e, dessa forma, melhorar a qualidade do espermograma e talvez possibilitar a gestação espontânea. Quando se opera um homem de varicocele, há 70% de melhora no espermograma. Porém, apenas 40% de gestação espontânea após a cirurgia. Porque já pode existir uma alteração definitiva nesse testículo ou pode concorrer outra causa além da varicocele. Felizmente, essa parte de reprodução humana, fertilização, evoluiu muito. Hoje existe a possibilidade de fertilização até naqueles homens que no espermograma tem 0 de espermatozoide. Há possibilidade de se encontrar espermatozoide na microdissecção desse testículo. Então essas técnicas evoluíram muito. Inicialmente era apenas a inseminação artificial, depois evoluiu para a fertilização in vitro, né, o bebê de proveta, e já há anos a técnica mais utilizada é a de ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Com uma única célula é possível a fecundação. Isso funciona sempre? Não. Obviamente que nenhum método artificial ele é mais tranquilo, de maior sucesso do que um método natural. Se o casal não tem nem um problema, nem o homem nem a mulher, a chance de gestação por ciclo é em torno de 27%. Então, nenhum método de fertilização é superior a esse. Não há essa possibilidade. Então, existe a tentativa, mas pode não dar certo. Então, o tratamento vai depender de cada caso. Felizmente, se evoluiu muito em relação à fertilização. O fator estresse é um fator muito importante nos dias atuais, tanto para o homem quanto para a mulher. Poluição dos grandes centros também. A obesidade influencia bastante. Então, existem vários fatores. Muitas vezes, aqueles casais que procuram a clínica de reprodução e conseguem a gestação, depois ficam tranquilos e conseguem uma gravidez espontânea. Isso também é relativamente comum. Uma outra orientação importante é que a mulher, se ela não tiver nenhum problema, um ciclo regular, ela ovula uma vez no mês, normalmente na metade do ciclo, se ele for regular, e se o casal não tem relação nesse período, não há possibilidade de gestação. Então, no ano, há no máximo 12 oportunidades de gestação, isso considerando que a mulher ovula em todo o ciclo, porque há a possibilidade também de não ovular em algum ciclo. Isso é bastante importante. E essa questão da tabela, da tabelinha, ela não serve apenas para evitar. É muito pelo contrário, para se evitar ela não é eficiente. Mas ela é utilizada no sentido de orientar o casal a ter relação durante o período fértil. Qual que seria o período fértil? Vamos considerar o período menstrual, o ciclo menstrual. O primeiro dia do ciclo é o primeiro dia de menstruação. Então, menstruou hoje, o ciclo inicia hoje. A mulher normalmente ovula na metade do ciclo. Então, um ciclo de 28 dias, por exemplo,
ela vai ovular mais ou menos no 14º dia. Isso pode adiantar, pode atrasar. Então, qual que é o período fértil? É do 10º ao 20º dia após o primeiro dia do ciclo menstrual. Então, nesse período, orienta-se ter relação em dias alternados durante o período fértil. Então, é uma orientação simples, mas muito importante. Muitas vezes há necessidade de se monitorizar alguns ciclos para confirmar que a mulher está ovulando. E aquele casal que não consegue sucesso de gestação no primeiro ano, principalmente deve procurar assistência médica do urologista, do ginecologista, e muitas vezes há necessidade de se encaminhar para uma clínica de fertilização. Uma outra questão muito importante nos dias atuais é que as mulheres, principalmente aquelas que têm mais condições, que estudaram, continuam estudando, vão para o mercado de trabalho, estão postergando muito a gestação. Casais, por conta dessa questão, esperam muito tempo. O fator idade influencia menos para o homem. Antigamente se achava que não influenciava, mas influencia. Porém, para a mulher influencia muito, porque a idade do óvulo é a idade da mulher mais alguns meses, porque a menininha já nasce com os óvulos pré-formados. Então, quando ela menstrua, significa que aquele óvulo não foi fecundado, o endométrio descamou e aquele óvulo tem a idade dela mais alguns meses. Então, o período principal de fertilidade da mulher é dos 18 aos 27 anos. Dos 27 aos 34, há uma diminuição. Dos 34 aos 40, diminui mais. E acima dos 40, diminui muito. Dificilmente a mulher vai engravidar sem uma orientação, às vezes sem um tratamento. É possível? É possível, mas é mais difícil. Então, o fator idade é muito importante. E aí se tem um paradoxo, porque aquelas mulheres que têm condições, elas postergam, têm dificuldade, têm poucos filhos, e infelizmente tem se aumentado muito a gestação cada vez mais precoce nas meninas e naquelas classes sociais sem condições financeiras, sem instrução, sem acesso. Então esse tema é bastante importante, bastante prevalente a infertilidade nos casais, no homem, na mulher, no mundo todo, e aqueles casais que tiverem dúvida ou que estiverem passando por essa situação devem procurar assistência médica.